Muito bom dia a todos, bom dia a todas. Dizer que começar uma semana com tantos anúncios, com obras, ações extremamente importantes para a capital e, acima de tudo, para todo o Estado, porque as obras que são feitas aqui, elas impactam a vida de quem chega a essa cidade. Então, quero primeiramente parabenizar o prefeito Cícero Lucena e dizer que a lógica sua apresentada aqui está exatamente dentro daquilo que se esperava da sua visão como gestor. Prioridade zero era a visão com relação ao atendimento à saúde. Vamos cuidar logo da saúde, enquanto se pensa, se planeja a cidade. Então, eu gostaria de saudar o prefeito Cícero Lucena, meu companheiro deputado, os deputados federais Aguinaldo Ribeiro, Efraim Filho, Julian Lemos, que são parceiros na construção desse, eu diria sempre que, para um Estado que tem uma economia relativamente pequena como a nossa, ela tem uma necessidade real de ter sempre parcerias. E essas parcerias têm acontecido de uma forma extremamente importante com toda a bancada federal, coordenada pelo deputado Efraim Filho, e que tem trazido recursos importantes para o Estado da Paraíba. Através dessa coordenação do deputado Efraim Filho, nós tivemos a oportunidade agora de viabilizar 48 milhões de reais para a construção do Centro de Convenções de Campina Grande, que custará 120 milhões. Nós vamos, evidentemente, entrar com 72 milhões de recursos próprios, mas aí tem a participação do deputado Efraim Moraes, Efraim Filho, do senador veneziano Vital, do deputado Damião, do deputado Wilson Santiago. Ou seja, essa condição de parceria é que tem feito com que o Estado continue avançando, continue evoluindo. O deputado Julian Lemos, pela sua área de atuação, tem ajudado muito o Estado, evidentemente, em ações na área de segurança, tem destinado recursos, da mesma forma que o deputado Aguinaldo Ribeiro tem feito investimentos, trazido recursos para a realização de obras e ações. Eu acho que construir uma gestão baseada no diálogo, na parceria, é a melhor maneira para um Estado que precisa dessa relação. Quero saudar o meu querido vice-prefeito Léo Bezerra, companheiro de partido, os deputados estaduais aqui presentes, Wilson Filho, Tassiano Diniz, João Gonçalves, Eduardo Carneiro, Jutaí Menezes, Branco Mendes, Evásio Bezerra, Ricardo Barbosa, aqui presentes. Todos os vereadores presentes aqui, Dinho, presidente da Câmara, Odom Bezerra, Marcílio, Bruno Farias, Júlio Leandro, Durval Ferreira, Damásio Franca, Guga Regis, Mangueira, Marcos Bandeira, Marmuto Cavalcante, Milanês Neto, Elisa Virgínia, Zezinho do Botafogo. Ainda Toninho Pediaço, Bosquinho, Bispo Zé Luiz e Chico do Sindicato. Saudar a primeira-dama do município, Laura Emília Lucena, e o vice-prefeito de Cabedelo, Messinho Lucena. Eu serei, evidentemente, muito breve na minha fala, até porque a apresentação que o prefeito fez já demonstrou claramente aquilo que a gente veio celebrar nessa manhã. Entretanto, é importante dizer que o governo do Estado tem por João Pessoa e pela região metropolitana uma atenção especial. Nós temos, prefeito Cícero, de 2019 até agora, investidos em João Pessoa 352 milhões de reais em obras concluídas, em execução, e esses 61 milhões que o senhor se referiu aí, que nós vamos iniciar. São 352 milhões de reais numa cidade que, evidentemente, não só pela importância,
mas pela demanda e pela necessidade de investimentos constantes é que se faz uma ação tão grande quanto essa. Só para posicionar essas obras que foram citadas aqui, o viaduto, nós estamos só aguardando a aprovação do DENIT, a ligação do bairro das Indústrias, Cidade Verde, bairro das Indústrias com Bahia, bairro das Indústrias com Santa Rita. A licitação, a primeira reunião será no dia 21 de julho. A ligação do altiplano, que é a João Cirilo até o Hospital Universitário. A primeira reunião já foi no dia 17 de junho, já estamos avançando. A ligação da PB 08 com Mangabeira 5, a ligação do bairro dos bancários nas 3 ruas. Nós estamos detalhando o projeto. E as vias do Polo Cabo Branco, a licitação foi a primeira parte em 18 de junho. Ou seja, o que está sendo apresentado aqui, na verdade, são obras que já estão em processo de licitação e que logo, logo nós vamos começar a executar. Não foi desafio, evidentemente, mas essa questão que o prefeito tratou, dessas intervenções ao longo da BR-230, ela tem sido tratada, prefeito, pelo governo do Estado, junto com o DENIT, e, por coincidência, na semana passada, nós tivemos uma reunião com o grupamento de engenharia, com o DENIT, para que a gente pudesse discutir de uma forma definitiva a construção dessa passagem de nível, desse viaduto, aqui da Ranieri Mazzilli, próximo à Impasa, e aqui na frente da Prefeitura. Nós identificamos, também conversamos com o secretário Zé William, a quem eu saúdo em nome de todos os secretários da Prefeitura, nós discutimos os pontos principais em que nós temos aqui e precisamos fazer uma intervenção. Esse aqui, com certeza, é o ponto principal, porque ele afeta o funcionamento, inclusive, do próprio viaduto já existente. Pronto, está aí. Esse viaduto, ele é um viaduto que vai resolver definitivamente, para quem vem do Cristo, em direção ao Gás ou em direção à Valentina, vai poder passar direto ali e a BR passará por cima. Nós tivemos uma reunião na última semana com o DENIT. Não, tudo bem. O importante é que haja obra de engenharia que resolva essa questão da passagem direta. Nós tivemos a oportunidade de reunir com o DENIT e com o grupamento, porque a nossa proposta foi de que o DENIT já tinha um projeto aprovado, o grupamento de engenharia pode assumir a execução da obra, e o que faltaria era o recurso, mas o recurso o governo do Estado tem e vai bancar. Então fica fácil de resolver o problema. É evidente que a partir do momento que altere o projeto, aí vai passar por um processo novo de discussão dentro do DENIT, talvez demore um pouco mais. Se fosse o projeto do próprio DENIT, que já existe aprovado, ficaria mais fácil a execução, porque não teria que se voltar a essa discussão. Entretanto, o governo do Estado se colocou à disposição. E como o prazo apresentado, o doutor Deusdedito estava na reunião, como o prazo apresentado para a execução dessa obra, por parte do grupamento de engenharia, é muito longo em função da demanda e da estrutura que tem o grupamento de engenharia hoje, nós decidimos solicitar e já encaminhamos um ofício até para o DENIT, pedindo que essa obra fosse delegada ao Estado, para que a gente pudesse licitar e até o fim do ano já começar efetivamente essa obra, porque a previsão dessa obra para ser executada pelo grupamento de engenharia seria em 2023. E eu não posso fazer compromisso para além do meu mandato, que termina em 31 de 12 de 2002. Então, a gente trabalhou para que essa obra venha
como obra delegada para o Estado. Outros pontos, como a saída ali de quem vem do bairro dos Estados em direção Jardim Luna, é uma outra obra que também tem um viaduto como esse, que precisa ser pensado, ser executado. João Pessoa tem ali em frente ao Hospital de Trauma um problema muito sério para resolver e precisa ser resolvido com a construção de mais um viaduto. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa rodovia ela já tem características urbanas. Ela é uma via que corta a cidade, por isso que ela é uma grande avenida. Por isso que nós pensamos e estamos trabalhando num projeto para fazer com que lá em Jacaré a gente tenha uma ponte interligando com a PB 011 em direção à BR-101, para tirar todo o fluxo de caminhão que faz carga de porto para aquela região. Enfim, são ações que vão beneficiar não só a cidade de João Pessoa, mas toda a região metropolitana. Mas eu quero aqui me limitar, evidentemente, a parabenizar o prefeito pelo esforço, num período tão curto, de lançar um programa tão ousado como esse, com investimentos tão importantes na geração de emprego e renda. O Estado da Paraíba tem buscado fazer o seu dever de casa. O Estado da Paraíba tem, ao longo desse tempo, feito uma gestão fiscal que permitiu que o Estado recebesse, pelo Tesouro Nacional, o rating A, que é a nota máxima que um Estado pode receber pela sua gestão fiscal. Recebeu também por uma empresa privada que faz rating de estados, de bancos, a nota AA+, que é a nota mais alta que um ente subnacional pode ter. Isso demonstra claramente que o compromisso, e mesmo na pandemia, cuidar da saúde, cuidar daqueles que precisam, que estão em alta vulnerabilidade social, cuidar das empresas, com proteção às pequenas empresas principalmente, e abrir programas de investimentos. De agosto para cá, nós já lançamos 2 programas que envolvem recursos de 1,2 bilhão de reais em obras por todo o Estado. Isso tudo é fruto exatamente de um esforço muito grande do time todo do governo para fazer com que a gente possa enfrentar a pandemia, mas continue gerando emprego. O Estado da Paraíba tem, nesses últimos meses, fechou 2020 com saldo positivo na geração de emprego. O ano de 2021 vai na mesma tendência, considerando que em março o Nordeste, como um todo, gerou 4.700 e poucos empregos de saldo, e a Paraíba foi responsável por 2.080 desses empregos. Então, isso é um dado muito importante, significativo para a gente, para fazer esse enfrentamento que nós queremos. E quando lançamos um pacote de obras como esse, de mais de 61 milhões de reais que foi apresentado aqui, esses recursos já estão garantidos, separados, livres de qualquer problema de execução. Aí é só questão burocrática. Fazer licitação, tocar a obra, sem nenhum problema. Então, eu quero apenas parabenizar, prefeito, dizer que nós estamos nessa parceria. Nós temos esse compromisso de fazer um Estado cada vez melhor, de fazer com que todas as cidades recebam investimentos. Os investimentos no Estado, na mesma lógica, de 2019 para cá, são 2,7 bilhão de obras concluídas, em execução, e a iniciar dentro desse pacote de 435 milhões de reais. Então, não é fácil, eu continuo dizendo, não é fácil no momento em que nós estamos vivendo. A pandemia continua a nos assustar. Entretanto, temos que ter a visão de que é preciso cuidar da pandemia, mas também é preciso cuidar da economia do Estado, da geração de emprego, de cuidar das pessoas. Quando lançamos programas aí de segurança alimentar, é porque nós sabemos que a fome está aumentando, a miséria está aumentando, as pessoas estão cada vez mais dependendo do olhar do poder público
por conta exatamente de que nós temos hoje praticamente 15 milhões de desempregados nesse país. Então, cabe às prefeituras, cabe ao Estado, enquanto nós não tivermos a vacinação de pelo menos 75% da nossa população, em que a economia possa ser retomada, a gente tem que ter esse olhar de cuidar das pessoas. É fundamental que cada prefeitura, no limite da sua capacidade, obviamente, ela possa apresentar programas que cuide principalmente de segurança alimentar. Nos preocupa muito ver uma cidade como João Pessoa, que antes da pandemia nós tínhamos um programa de fornecimento de alimento para quem vive em situação de rua. Distribuímos 500, 400, 500 refeições por dia. Hoje são mais de 4.000 refeições por dia. Isso não precisa de pesquisa, a gente sabe exatamente o que é que está acontecendo. Então, quero parabenizar o prefeito mais uma vez por essa ação, pela coragem de lançar, num momento como esse, um programa tão audacioso e dizer que o Estado está à disposição para discutir, dentro dos limites da capacidade de investimento que o Estado tem, todas as parcerias possíveis e ampliar cada vez mais. Só para ratificar e confirmar, o viaduto daqui, da SEASA, junto à Prefeitura, o recurso, o Estado garante para executar. Resolva o projeto que a gente resolve o dinheiro. Obrigado, gente. Bom dia. Agradecemos as palavras do governador da Paraíba, João Azevedo. E ainda gostaríamos de registrar e agradecer a presença do deputado estadual Ricardo Barbosa, dos vereadores Carlão, Bosquinho, Emano Santos, Toinho Pé de Aço, Elisa Virgínia, Bispo José Luiz, Coronel Sobreira, Doutor Luiz Flávio e Chico do sindicato. Dando continuidade, convidamos agora para fazer uso da palavra o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. É apenas para encerrar, mas antes eu gostaria que voltasse o projeto aí, já agradecendo o governador. Se eu soubesse, eu tinha colocado o programa hoje de 500 milhões, na outra segunda 500, para ele assumir 2 viadutos. Mas eu gostaria de passar rapidamente, governador, o senhor que é um técnico que a vida lhe proporcionou e de tanto conhecimento, entre outras coisas, em mobilidade. Esse projeto aí, esse do Cristo, né, que aí, como o senhor disse, se for o caso, a gente agiliza na solução mais rápida pelo recurso que o senhor já tem, mas a ideia seria nós provocarmos um rebaixamento da BR para que o nível da Ranieri passasse direto para o Geisel. E, em cima, nós criaríamos como um espaço desse, vamos dizer assim, mais humanizado em termos de acesso. Pode passar aí o próximo para o Unip. Esse do Unip, da mesma forma, você teria na parte do nível hoje da BR, você teria essas alças, esses contornos que tem, e o fluxo da BR passaria por baixo, né? O próximo. Esse do Trauminha, da mesma forma, a BR passa por baixo, a gente cria esse espaço de conveniência para ligar o bairro dos Estados, Pedro Gundim, com o Jardim Luna, também com essa mesma visão de melhorar esse fluxo. Ok? O do Pio 11 não ficou pronto não, né? Bom, governador, então, a ideia é essa, e eu quero dizer ao senhor que nós temos uma reunião toda sexta-feira da área técnica do planejamento, infraestrutura, e o DENIT já está participando com a gente, e a Secretaria do Estado, se autorizado, Deusdete ou alguém que possa participar, porque nós estamos mostrando que o conceito dessa BR não é uma BR, ela, na verdade, hoje é uma grande avenida. É tanto que o senhor, com essa visão, está preocupado em criar uma alternativa de tirar o transporte pesado que vai para o porto dela, pela função que ela tem hoje de ser uma avenida. Então, nós estamos comungando com o mesmo pensamento e temos certeza que juntos, e junto com a bancada federal do nosso Estado,
nós vamos conseguir não só a delegação do DENIT, mas também parte de recursos, né, quer seja do governo federal, quer seja das bancadas, e, sem dúvida nenhuma, nós vamos avançar. Porque é importante essa união, esse trabalho, que só para se ter ideia, na emenda de bancada proposta para esse ano, coordenada bancada essa hoje coordenada pelo deputado Efraim Filho, nós temos recurso colocado por Edna aqui para a cidade de João Pessoa, temos pelo próprio Efraim Filho, por Frei Anastácio, por Juliano Lemos, por Nilda Gondim, por Veneziano do Rego, Wilson Santiago, Aguinaldo Ribeiro, Daniela Ribeiro. Isso demonstra que se nós tivermos os projetos comuns e para o bem da cidade e do Estado, nós temos a tranquilidade de contar com o apoio de toda a nossa bancada, que é fundamental a gente ter a visão de ajudar a João Pessoa, ajudar o Estado como um todo, que esse é o nosso papel na vida pública. Então, por fim, mais uma vez, agradecer a presença de todos, dizer que a cada dia renovamos a nossa fé no trabalho, na parceria e no compromisso de cuidar e de fazer o bem a essa cidade e ao nosso Estado. Meu muito obrigado e fiquem com Deus. Agradecemos as palavras do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. Registramos e agradecemos a presença do vereador Tiago Lucena. Avisamos a todos os presentes que será iniciada agora a coletiva de imprensa. Solicitamos a todos que, por favor, permaneçam em seus lugares. Bom dia aos presentes, bom dia, prefeito Cícero, governador, aos parlamentares nos 3 níveis, os colegas de imprensa. Prefeito Cícero, o senhor, no seu pacote de obras, falou sobre intervenção no terminal de integração da cidade. Tem um importante equipamento, que é um centro comercial lá, que comerciantes reclamam da inviabilidade comercial. Eu queria perguntar para o senhor se tem algum projeto de inclusão aí, incluído nessa intervenção que o senhor vai fazer lá no terminal de integração, lá no Varadouro. E outra questão é com relação a esse anúncio em parceria com o governo do Estado. O que é que significa para a Prefeitura isso vindo depois aí de especulações de um possível distanciamento por conta de divergência em decretos por conta da pandemia? O que é que significa esse pacote estabelecido aí em conjunto, em parceria com o governo do Estado? Que a fofoca se responde com trabalho. Esse é o momento
de termos o trabalho. A gente teve, desde o primeiro instante, uma parceria com o governo do Estado no enfrentamento da pandemia. Quando assumimos a pandemia, tínhamos 30 UTIs no município de João Pessoa, sob a responsabilidade. Elevamos para 184, o Estado elevou em outra quantidade. Uma demonstração do nosso compromisso é cuidar com a cidade. E temos tido, sim, diálogo com o governo do Estado. Eventualmente, alguma pequena discordância é até boa para que as pessoas entendam, né, que há questionamento, há discussão, para que um possa acertar e o outro possa futuramente fazer a sua devida correção. Então, quanto a isso, a nossa resposta àqueles que acreditavam algo é exatamente esse trabalho que estamos fazendo, uma demonstração que nós temos compromisso. E acreditamos tanto nesse compromisso que nós não estamos fazendo apenas para o dia de hoje. Nós estamos projetando ações e trabalho para muitos anos na frente na cidade de João Pessoa. O terminal será fundamental, porque é um terminal metropolitano e essa sua questão, exatamente daquelas pessoas que precisam do trabalho, pelo contrário, ele vai nos permitir revitalizar mais ainda aquela área dentro do projeto de recuperação do centro histórico, e temos conversado com o governador para adotar medidas e soluções para recuperar todo aquele centro histórico, e ao fechar esse projeto teremos a oportunidade de fazer o anúncio. E aí, levando mais gente, com mais fluxo para lá, resolve com certeza o problema dos pequenos comerciantes. Para dar continuidade, solicitamos a compreensão de todos os presentes para que façam silêncio e darmos continuidade à coletiva de imprensa. Convidamos agora o jornalista Judivan Gomes, da Rádio Tabajara. Muito bom dia, prefeito, bom dia, governador, bom dia a todos presentes. João Pessoa está caminhando para alcançar 1 milhão de habitantes, prefeito. Eu queria saber se essas obras que estão sendo apresentadas, lançadas aqui nesta manhã, se elas, principalmente na área da mobilidade urbana, elas vão atender essa demanda de 1 milhão de habitantes. E a pergunta para o governador é a seguinte: a parceria é com relação à mobilidade urbana. Isso quer dizer, governador, que a gestão estadual entende que o maior problema de João Pessoa está exatamente na mobilidade urbana? A mobilidade urbana é um problema hoje em todas as cidades. Todas as cidades de grande porte têm problema realmente de mobilidade urbana. João Pessoa tem e vem recebendo investimentos por parte do governo do Estado na mobilidade urbana há muito tempo. Nós, na próxima semana, nós vamos inaugurar as 3 vias que nós estamos fazendo, já estão concluídas, que são extremamente importantes na mobilidade urbana de João Pessoa, que é a ligação de Mangabeira com Valentina, que é a ligação do bairro do Gás com a Perimetral Sul, que é exatamente a ligação do Alto Plano Cabo Branco com os bancários. Essas 3 vias são as 3 obras de mobilidade urbana mais importantes de 2019 para cá, e foram feitas intervenções pelo governo do Estado. Porque nós entendemos que fazer com que o cidadão passe menos tempo dentro de um carro para chegar na sua casa, saindo do trabalho, é oferecer mais qualidade de vida. Ele vai passar mais tempo com a sua família, ele vai ter condições, evidentemente, de destinar esse tempo a uma outra atividade que não ficar dentro do carro preso no engarrafamento. Quando nós discutimos com toda a equipe da Prefeitura de João Pessoa e com o prefeito Cícero Lucena essas intervenções, é porque nós identificamos que hoje, fora a pandemia, que é o maior problema que nós estamos vivendo, mas eu espero que seja temporário, que a gente até o final do ano, com a vacinação, possa vencer essa etapa. A mobilidade, eu não tenho dúvida nenhuma, é um dos maiores problemas que a cidade tem. Por isso que nós estamos atuando fortemente nesse segmento. Não só em João Pessoa, em Campina Grande, que é uma grande cidade também, nós estamos lá fazendo o arco metropolitano, nós fizemos o eixo das nações, ou seja, são vias que desafogam o trânsito, são contornos da cidade de Campina Grande. Estamos construindo a estrada que liga Queimadas para fazer com que ela saia na BR-230. Isso facilita, tira o trânsito pesado de dentro das cidades e, ao mesmo tempo, permite isso que eu acabei de dizer, mais
rapidez de deslocamento para a população. Convidamos agora o jornalista Daniel Lustosa, da TV Tambaú. Bom dia. Eu acho que, só um minutinho, ele está pedindo, eu acho que o governador respondeu. Eu perguntei ao prefeito se esse pacote de obras, principalmente na área da mobilidade urbana, se essas ações elas vão atender a população de João Pessoa, já que caminha para 1 milhão de habitantes. O governador praticamente respondeu isso porque demonstra que essa ação conjunta, governo do Estado e prefeitura, ela é fundamental não só para o problema atual de mobilidade. Nós queremos projetar a solução da mobilidade para frente. Por isso é que estamos com tantos projetos que não é só emergencial, é estruturante para o futuro da cidade. Com a visão que nós temos que ter, por isso que o governador está ligando bairro das Indústrias a Bahia, bairro das Indústrias Santa Rita como uma outra alternativa para desafogar as atuais, está preocupado em fazer o arco para ligar João Pessoa por fora, para que bote as cargas, né, sem passar necessariamente nessa grande avenida que é a BR-230, é uma demonstração que nós estamos agindo com essa visão e com esse compromisso. Questão de mais dia, menos dia, mas sempre focado nessa solução. Ressaltamos mais uma vez que solicitamos silêncio no auditório para darmos continuidade à coletiva de imprensa. Convidamos agora o jornalista Daniel Lustosa, da TV Tambaú. Bom dia, prefeito. Bom dia, governador. A minha pergunta é sobre geração de empregos. A gente vive um momento muito difícil em todo o Brasil devido à questão da pandemia. Isso afetou muito na geração de emprego. Eu queria perguntar ao prefeito se existe uma perspectiva de como esse investimento, de todas essas obras, deve impactar na geração de emprego e perguntar também ao governador, diante desse investimento da prefeitura, os investimentos que o Estado também vem anunciando, qual a perspectiva que o senhor tem em geração de emprego aí para esse ano ainda e para os próximos anos, devido a esses investimentos? Bom, eu posso falar de uma maneira geral, no pacote que nós lançamos recentemente, foi acho, um pouco mais de 1 mês e meio, nós lançamos um pacote de investimentos de 435 milhões de obras em todo o Estado. Este pacote, dentro dos estudos que foram feitos, prevê a geração de 10 mil empregos durante o seu processo de construção e, evidentemente, empregos diretos e indiretos. Quando a gente faz uma obra de asfalto aqui, você está gerando emprego local, mas você está gerando emprego até no outro estado, e são exatamente em função de onde você recebe o insumo do asfalto para colocar em cada avenida aqui. Então, existe um estudo desse pacote que nós lançamos de 435 milhões, que pelo menos 10 mil empregos sejam gerados. Número semelhante o nosso, como o governador bem disse, cada tipo de obra tem o peso no emprego que será gerado. Se você faz a construção, por exemplo, a pavimentação em asfalto, ela gera determinado número de empregados por quilômetro. Mas se você faz isso em paralelepípedos ou em bloquete, tem a perspectiva de gerar mais emprego. Então, a construção das escolas é um tipo de geração de emprego. Agora, como o governador disse, na construção civil tem uma média que cada emprego direto nas obras, ele gera 5 indiretos em vários outros setores. Então, essa visão, né, da questão de obras, ela tem não só, por si só, justificável o benefício que traz à população, mas ela tem também essa função social de enfrentar a pandemia com a geração de emprego, com a melhor distribuição de renda. Mas as nossas ações não ficam apenas em obra, ela fica também em prestações de serviço que nós estamos ampliando, fica no projeto que o governador tem conduzido do Polo Turístico Branco, que estamos buscando atrair investidores e, consequentemente, gerar a obra desses investimentos, mas, mais do que isso, preparar e qualificar a mão de obra para, quando esses equipamentos estiverem funcionando, a cidade e o Estado ganhar também com mais emprego. Convidamos agora o jornalista Tiago Moraes, da Rádio Correio.
Oi. Governador, há praticamente uma década aqui no estado da Paraíba, sobretudo em João Pessoa, há praticamente uma década, nós não vemos o governador e o prefeito da capital juntos, anunciando um pacote de obra tão grande e tão importante. Eu lhe pergunto, esse tempo da mesquinharia política, da mesquinharia partidária aqui em nosso estado, passou, e essa parceria que o senhor tem feito com o prefeito Cícero Lucena também se repetirá nos outros 222 municípios paraibanos, independente da cor partidária ou da afiliação dos gestores? Primeiro, é importante a gente festejar e celebrar isso que está acontecendo hoje na Prefeitura de João Pessoa. A parceria entre o governo do Estado e qualquer que seja a Prefeitura, ela traz frutos muito maiores, porque você viabiliza e otimiza a utilização de recursos. Nós estamos nos unindo aqui em prol de determinadas obras. O Estado faz uma obra, a Prefeitura entra com a iluminação. Você está liberando o recurso do Estado para investir numa outra obra. E é assim. Então, é fundamental essa parceria que nós, inclusive, assumimos o ano passado, durante a campanha, e estamos mostrando hoje que não era conversa. Que não era só conversa de campanha, não era discurso de campanha. Nós estamos trazendo na prática e demonstrando na prática essa real parceria que nós estamos fazendo. E essa parceria não se estende apenas a essa área de mobilidade, não. Nós temos outras parcerias na área de saúde que nós estamos cuidando. Então, é fundamental que isso seja colocado. Na hora que nós estamos trabalhando com o distrito turístico lá no Polo, e que os projetos estão aqui na Prefeitura, para serem liberados os alvarás, e que a Prefeitura agiliza, o secretário Zé William criou uma equipe somente para cuidar desse projeto, porque são projetos grandiosos. Essa é uma parceria importantíssima, mas essa parceria, a importância maior, porque o reflexo é sempre do bem para a população. E qualquer município que queira sentar com o governador para discutir de uma forma republicana interesses da população, eu sentarei. Até porque eu tenho, recentemente, eu acho que eu recebi mais de 190 pedidos de audiência. Dessas, nós já fizemos mais de 80 audiências. E dessas 80 audiências, evidentemente que nem todos os prefeitos eram aliados. Nem estiveram em 2018 e muitos não estiveram agora também em 2020 juntos. Porque eu sou governador dos 223 municípios do estado da Paraíba, eu sou governador da Paraíba. Então, a minha obrigação constitucional é receber a todos eles e, da melhor maneira possível, buscar atender os pleitos que beneficiam a população. Porque a população de cada município é que está sendo representada naquele momento pelo prefeito. Então, não vejo problema nenhum, vou continuar recebendo os prefeitos e, na medida do possível, das limitações que o Estado tem, atendendo os pleitos que são apresentados. Convidamos agora o jornalista Washington Luiz, da TV Arapuã. Na solenidade com o prefeito Cícero, estamos ao vivo. Prefeito, bom dia, estamos ao vivo. Prefeito, o que significa, neste momento, essas obras que o senhor acaba de anunciar com o governador? Ou seja, além do senhor como prefeito e o governador, os demais políticos aqui no estado da Paraíba, com o propósito de dar à capital paraibana o que ela sempre almejou, que é um futuro melhor, principalmente na área turística e o desenvolvimento da cidade. Eu queria que os dois pudessem prever exatamente essa questão no que diz respeito às obras de mobilidade urbana, que julga-se de fundamental importância, que foi uma bandeira de sua campanha, e do mesmo acontecendo com o governador João Azevedo. Bom, eu devo dizer da minha alegria como gestor de ter a missão, nesse momento, de cuidar da cidade de João Pessoa, poder construir exatamente essa relação, como disse o governador João Azevedo, não foram promessas de campanha, são práticas. Práticas que vai ajudar, sim, a nós planejarmos melhor a cidade de João Pessoa, o nosso estado, como também poder trazer as ações que atingem o objetivo de melhorar a qualidade de vida do nosso povo, quer seja na área de educação, na área de saúde, infraestrutura, de geração de emprego, de planejamentos futuros. E eu acho que hoje, com a presença que eu aproveito aqui para agradecer mais uma vez,
dos parlamentares, dos vereadores, dos deputados estaduais, deputados federais, né, representando os senadores também, numa demonstração que, no momento desse tão difícil, é importante e fundamental que se tenha grandeza na política e que se ajudem mutuamente aqueles que podem colaborar para solucionar o problema da população. Então, sem dúvida, mesmo com todas as dificuldades que nós estamos vivendo, principalmente pela dor da pandemia, mas a gente tem que trabalhar para acreditar num futuro melhor, para renovar nossas esperanças e, principalmente, a nossa fé em Deus. A lógica é sempre essa. Eu acho que nós estamos gestores e dentro desse tempo em que nos compete, em que nos cabe, enquanto gestor, fazer política de inclusão acima de tudo. Quando eu falo política de inclusão, eu estou falando incluir a população, desde o poder decisório, a inclusão digital, a inclusão social, fazer com que a população divida a riqueza gerada pelo Estado. Essa é a nossa missão. E você pode fazer isso de diversas formas, dotando o Estado de infraestrutura que possa atrair cada vez mais negócios para o Estado, empresas aqui se instalando. Você pode fazer isso com ações sociais voltadas para atendimento daquelas pessoas que estão em alta vulnerabilidade social. Você pode fazer isso com obras e ações que estão sendo pensadas e apresentadas hoje para essa cidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que, quando essas obras estiverem prontas, a cidade de João Pessoa estará uma cidade melhor para viver. Esse é o objetivo de todos nós, enquanto gestores. Fazer um Estado melhor, fazer uma cidade melhor. E quando se lança um pacote tão arrojado desse de obras, eu não tenho dúvida nenhuma que João Pessoa ficará cada vez melhor quando essas obras estiverem atendendo, porque é importante entender que quando se faz um lançamento como esse, você tem um impacto na economia pela execução da obra e depois você tem um impacto que é a funcionabilidade dessas obras. Um hospital, uma creche, uma escola que você implanta, você vai ter depois a ação de funcionamento. Então, são momentos diferentes, mas todos dois com um significado muito grande. Muito obrigado, governador. E agora, convidamos o jornalista Ari Júnior, da Mangabeira FM. Primeiro, bom dia. Prefeito, qual a previsão de prazo de execução das obras e quais as perspectivas de geração de empregos? E a outra pergunta, saindo da Seara, ao governador. Governador, é verdade que o senhor, agora nesse período junino, vai proibir as estradas agora no São João? Essa é mais uma fake news que saiu por aí. Existem, infelizmente, alguns parlamentares que, talvez por não ter o que mostrar, vivem da geração, evidentemente, de produção de fake news. Não há isso em nenhum decreto. Não há absolutamente isso colocado de forma nenhuma. Nós não queremos proibir o deslocamento de cidadão de forma nenhuma. Mas, infelizmente, nós temos que viver isso. Imagine numa solenidade como essa, de uma importância tão grande aqui, a gente perder tempo e mandar um recado para alguém que utiliza do seu mandato e, às vezes, do espaço da mídia para gerar mentira. Isso é mentira, isso é fake news. Fake news é crime. E quem comete crime está à margem da sociedade. É por isso que eu digo que é muito complicado nesse momento que a gente vive. Porque, além de trabalhar, você ainda tem que perder tempo e responder a determinadas atitudes, que eu diria, irresponsáveis. Quanto aos prazos, obviamente que está muito claro que nós temos uma variedade de ações que cada um terá o seu prazo. O que eu posso lhe garantir é que já essa semana estaremos dando ordem de serviço, por exemplo, para as ruas, estaremos abrindo as licitações, os envelopes, tendo as audiências em outras, e estaremos viabilizando todos o início dela o mais rápido possível. Como o governador mesmo relatou essa parceria com o governo do Estado, ele relatou que algumas das suas ações, como é que já se encontravam. E quanto à quantidade, cada obra dessa vai ter tem um perfil e, consequentemente, o volume de trabalhadores que vai ser gerado. O que é importante é ficar claro que isso é uma ação econômica, mas com a visão social. Visão social de gerar emprego, de melhor distribuir a renda
e levar o benefício que essas obras irão trazer quando estiver prontas e funcionando. E agora vamos para a última pergunta desta coletiva de imprensa. Convidamos agora o jornalista Oscar Xavier, da TV Correio. Bom dia a todos. Prefeito, minha pergunta é para o senhor. Eu ia perguntar sobre os prazos, mas como o senhor acabou de responder sobre isso, para não perder a oportunidade, a gente falou muito de mobilidade urbana. Eu queria falar especificamente de saúde e educação. O senhor apresentou a construção de 6 escolas e 2 UPAs, além do hospital. Eu queria que o senhor falasse os critérios que foram utilizados pela gestão para escolher, por exemplo, 6 escolas, aonde, 2 UPAs, aonde, e se possível, os prazos específicos para essas obras. Mas para falar um pouco mais sobre saúde e educação, falamos muito sobre mobilidade aqui. Obrigado. Além das obras em educação e saúde, nós também passamos pelas ações que esses 2 segmentos tão importantes na população vai estar ocorrendo. O critério da UPA é uma cobertura geográfica, tá? Que a equipe de planejamento da Secretaria vem trabalhando com isso há muito tempo e que vinha tentando os recursos e que nós conseguimos, então, para exatamente poder funcionar com a cobertura de 100%, porque é mais justo socialmente você aproximar esses equipamentos, principalmente das populações que têm dificuldade de mobilidade, que falta ali recurso, inclusive, para pegar o transporte. Então, é um olhar de cuidar mais humanizado quando você aproxima esses equipamentos daqueles que precisam. E isso também é estendido à área de educação. A área de educação, todo e qualquer planejamento dele é fruto das demandas de matrícula. Não é uma decisão apenas geográfica por achar que tem que fazer um colégio em tal comunidade ou em tal bairro. É identificar isso, a educação faz muito bem, qual a demanda de alunos e, consequentemente, o espaço físico que vai proporcionar esse atendimento. Então, está todo ele dentro desse planejamento. Enquanto não se constrói a escola, em função do número que cresceu na educação, nós estamos alugando anexo, né, para que a gente possa, então, ter a garantia das vagas que nos foi buscado. Talvez, não só pela experiência vivida por João Pessoa, da qualidade de ensino que tinha na nossa gestão, mas também até, talvez, um pouco, né, dessa crise da pandemia, crise econômica, que muitos perderam a condição de colocar seus filhos em escolas particulares e estão recorrendo à escola pública e, graças a Deus, tanto o município como o governo do estado está ofertando essas vagas. A construção depende dessa estatística e depende de terreno, né? Estamos fazendo parceria com o governo do estado, algumas escolas que o governo do estado não utiliza mais, os espaços físicos, eles estão repassando para a gente os terrenos para que a gente bote para funcionar ou no próprio prédio ou mesmo fazer uma nova escola em cada localidade dessa, conforme a demanda estatística da população, da geração da demanda de matrícula. E dessa forma, desface o local de honra e, em nome da Prefeitura de João Pessoa, agradecemos a presença de todos e damos por encerrada esta solenidade. Bom dia.
Olá, boa tarde. O presidente Jair Bolsonaro está hoje no Pará, onde participa neste momento da inauguração de um trecho de 102 quilômetros de extensão que foram pavimentados na BR-230, a chamada Transamazônica. E nós vamos até o município de Novo Repartimento para acompanhar ao vivo a cerimônia de liberação desse novo trecho da rodovia. Acompanhe aqui com a gente. E o som da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em terceiro, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda prata, solta o salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu famoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, desvela forte parte do colosso, e o campo que nos fez essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Está chegando o Orçamento Democrático 2021. Vai ser totalmente digital, mais fácil de participar. Acesse votacauade.pb.gov.br e cadastre-se. Procure sua região, veja as obras, escolha e vote. A advocacia, a política, né? E na visão de vocês, como é que está a representatividade da mulher? Né? Primeiro, de uma maneira mais ampla, né? Na política, digamos, que é uma representatividade onde se tem uma maior exposição, onde se vê a mulher atuando, né? E diante de tantas políticas públicas que são necessárias, né? Que tenham uma atenção especial, e a mulher está bem representada na política, na OAB aqui em João Pessoa, na Paraíba, no Brasil. Como é que você vê, Tatiana? A gente vai seguindo essa ordem aqui, porque eu quero ouvir a opinião das duas, para a gente poder organizar aqui a nossa conversa, as ideias. Bem, assim, no mercado de trabalho, eu vejo que a mulher ela tem crescido bastante. Ela tem alcançado cargos, ela tem, apesar de a questão que eu digo da igualdade, da equidade, né? A mulher ela exerce o mesmo cargo, mas muitas vezes ela não recebe o mesmo valor, o mesmo salário que um homem recebe, né? Uhum. E ainda por cima, com relação já à política, a política em si, eu acho que as mulheres ainda estão muito distantes de conquistar. O Brasil hoje é o terceiro lugar, fica em terceiro lugar na América Latina.